Alô, medo? Faz tempo que a gente não se fala, né? É que eu te liguei pra dizer que eu conheci alguém. Sim, eu não tenho retornado mais as suas ligações. É que tudo mudou na minha vida. Esse alguém que eu conheci, ele tem me consolado, tem me dado forças. Me disse que o choro pode até durar uma noite, mas que a alegria virá pela manhã. Ele tem me encorajado nesses tempos difíceis. Ele diz que eu posso confiar nele. É por isso que eu tô te ligando. Pra dizer que eu e você não combinamos mais na cidade. Sim, eu sei. A minha situação atual, ela parece ser impossível. Mas a presença dele tem me preenchido. Falou também pra eu descansar nele. Porque não há tempestade que ele não possa acalmar. Oi? Sim, eu abri os meus olhos. Enxergo além dessa dor. Estou conseguindo encarar o amanhã. É por isso que eu não tenho te ligado mais. Porque ele tem o poder para mudar todas as coisas. Ele prometeu que estará comigo para sempre. Glória a Deus. Então, a semana inteira nós temos sido ministrados e hoje continuaremos para a glória de Deus. E eu queria convidar o pastor Paulo para vir aqui à frente. O pastor Paulo já é conhecido da casa, para alguns ele ainda é novo, né? Mas o pastor Paulo é pastor na igreja de Cornélio. E é uma honra, né? Faz os 10 anos que eu estou aqui, os 10 anos o senhor está aqui comigo, né? Toda celebração. E é uma honra e uma alegria ter o senhor e a Sônia aqui com a gente, viu? Eu queria que você estendesse suas mãos aqui para frente para nós orarmos pela vida dele. Paizinho, muito obrigado pela tua presença tão envolvente, ó Deus, nesse lugar, por meio, Deus, das orações, ó Deus, por meio das canções, ó Deus, e agora clamamos que o Senhor continue a nos envolver por meio da proclamação da tua palavra. No nome de Jesus, Pai, usa a vida do teu filho como instrumento afinado nas tuas mãos, para a honra e glória do teu nome, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, amém? Queridos, eu trago aqui o abraço da Igreja Presbiteriana de Cornélio Procópio, do Conselho, e também os parabéns a esta igreja. Que Deus abençoe a vida de todos vocês no nome de Jesus. E que continuem sempre firmes e valorosos pela causa do Senhor nosso Deus. Porque é uma causa que vale a pena trabalhar e batalhar por ela, não é verdade? Então, continuem firmados na rocha que é Cristo Jesus. Meus amados, nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta hora. E o texto de hoje que foi nos passado sobre que vocês estão trabalhando durante esta semana de consagração, e é 1 João capítulo 4, versículo 18. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Eu peço gentileza, fique em pé, em reverência à palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Amém? Senhor, mais uma vez nós te buscamos e pedimos a tua assistência e a direção do Senhor através do Espírito Santo. Que o Senhor nos conduza, nos guia debaixo do teu cuidado, da tua orientação. Me submeto à tua vontade, o teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar, meus irmãos. Meus amados irmãos e irmãs, quando João escreve esse texto, e aqui
neste versículo, ele diz aos cristãos que no amor não existe medo. João, ele foi um discípulo muito próximo de Jesus. Um discípulo que reclinava a cabeça no peito de Jesus. João é tratado e é conhecido como o discípulo do amor, porque o coração dele era de um homem cheio de esperança, cheio de amor, cheio de paixão pela obra de Cristo, cheio de paixão por vidas, assim como Jesus também tinha uma grande paixão, e ele tem paixão pelas vidas. Por isso que ele assumiu o compromisso que o Pai lhe deu de morrer na cruz do Calvário para salvar-nos da perdição eterna que estava fadada para cada um de nós. Porém, meus amados, nos dias de hoje não é diferente daquele tempo em que João escreve aos cristãos naquele tempo, os cristãos primitivos. Nos dias de hoje nós também vivemos cercados, vivemos rodeados de um medo que tem apavorado, tem tirado o sossego, tem tirado o descanso, tem tirado o sono das pessoas. E até pessoas mais experientes na vida, pessoas já bem vividas, estão com temor nas suas vidas. Há poucos dias eu conversando com um médico e falando com ele. E ele então ele expressou uma coisa e disse assim: olha, eu tenho medo da morte. Eu falei, mas o senhor lida com a morte? Ele falou, mas eu tenho medo da morte. Ele falou, já morreu nas minhas mãos muitas pessoas, mas eu tenho medo dela. Eu falei, mas qual é o medo que o senhor tem? Ele falou, o medo porque o do desconhecido. Então eu disse para ele, olha, tem alguém que pode tornar tudo conhecido nesta vida e na vida futura e que vai lhe assegurar uma vida segura depois desta também. Esse alguém é Jesus. Meus amados, até mesmo aqueles que convivem, se você conversar com algum psicólogo, se você conversar com um psiquiatra que trata de pessoas que vivem tendo medos, eles também estão cercados pelo medo. E nós temos um medo que está nos assediando, que é a insegurança que nós estamos vivendo hoje, de todos os lados, por todas as partes. É insegurança na parte política, é insegurança de governo, é insegurança. O ano que vem vai ser um ano muito difícil, porque as pessoas estão aí todas buscando desde já, e o ano que vem, que é um ano eleitoral, vai ser muito mais ainda, e as pessoas estão buscando em alguma coisa que possa se agarrar para dizer, estou seguro. Medo do futuro, pessoas com medo de ser rejeitadas, pessoas com medo de viver a solidão, pessoas com medo da dor, mas muitas e muitas pessoas com medo da morte. Que é uma coisa que todas estas, mas o medo da morte é algo que nós cristãos não podemos ter no nosso coração. Não podemos jamais ter medo da morte, porque a palavra de Deus, ela já nos assegura que, lá em Salmo 116, versículo 15, quando ali diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, quando morremos, adormecemos. O apóstolo Paulo, ele falava bem claramente que para ele o viver era Cristo e o morrer seria lucro. E foi isso que aconteceu na vida dele. Quando mataram ele morreu, foi lucro, porque agora ele está nos braços do Pai. Meus amados, a ansiedade tem tomado conta das pessoas, e isso tem causado um descontrole muito grande nas vidas das pessoas, no meio das famílias, no meio das igrejas também, na sociedade por inteira. Isso está causando um grande mal à sociedade, às pessoas nos dias de hoje. O medo do futuro, a ansiedade e a incerteza, só tem uma coisa para combatê-la. Só uma coisa que precisa para combater. É ter a certeza da sua salvação em Cristo Jesus. É você ter certeza da sua salvação. E você tendo essa certeza, você amar a Deus acima de todas as coisas, acima de todos os poderes. Você amar a Deus, servir a Deus, glorificar a Deus, louvar a Deus, viver para Deus, porque somente Ele é quem pode nos assegurar uma vida futura segura.
e certa. E é esta vida que nós temos que anunciar às pessoas. É esta palavra que nós temos que dizer àqueles que estão hoje aí fora, no mundo, perdidos, ansiosos, desesperados. Quantas e quantas pessoas que hoje, neste momento, estão dentro dos seus lares, estão preocupadíssimos com o amanhã, com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer nos próximos dias. Quantas pessoas que estão esperando e buscando uma palavra de conforto, de esperança, uma palavra de vida, uma palavra que traga transformação para as suas vidas. E nós, meus amados, nós somos quem detém esta palavra, nós conhecemos a essência do amor, que é o amor de Deus, e devemos espalhar, levar às pessoas esta palavra de conforto. Ao lembrarmos do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, da promessa de um pleno futuro, naquele momento quando Jesus é crucificado, e ele olha ao Pai e diz: Pai, está consumado, está tudo consumado. Naquelas palavras Jesus está dizendo: já não existe mais lugar para o medo, já não existe mais lugar para nenhuma coisa que possa separar aqueles que são teus. Não tem mais nada, o caminho está aberto, o caminho está possibilitado para cada um, mas é necessário uma coisa. Primeiro, crer que Jesus é Filho de Deus. Segundo, seguir o caminho do Senhor Jesus. Terceiro, perseverar nesse caminho. Quarto, vamos colocar aí, ser um coração grato a Deus por tudo que Ele te fez. Veja quantas coisas que você já viveu na sua vida, quantos momentos que você já passou, e a bênção que você recebeu do Senhor em cada dia da sua vida. O apóstolo João nos lembra que o amor de Deus é a resposta para o medo. João aqui ele mostra que a resposta que nós temos para o medo é Deus, o amor que Deus possui. Nós lemos muitas vezes João 3,16, recitamos ele, e é um versículo conhecidíssimo dos crentes, que diz que Deus, o que fala? Vocês conhecem? Repitam comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não tenha medo, para que todo aquele que nele crê não viva na solidão, para que todo aquele que nele crê não viva atemorizado pelas coisas que o cercam, mas confie somente no Senhor. É tão profundo esse versículo, para expressar ali o amor de Deus. A palavra de Deus nos mostra que onde o amor reina, o medo, ele perde a sua força. Aonde o amor está presente, o medo vai perdendo as suas forças. Podemos ficar atemorizados muitas vezes, porque somos humanos, somos fragilizados, sim. Mas não precisamos ficar com medo do amanhã, daquilo que vai nos acontecer. E 3 verdades que eu quero deixar aqui para nós meditarmos nesta noite, meus amados. A primeira delas é que o medo nos aprisiona, mas o amor de Deus nos liberta. O medo causa uma prisão, porque quando temos medo, nós não saímos para lugar nenhum, não queremos nem pensar, não queremos falar, não queremos nada na vida, vamos nos isolando, vamos nos neutralizando em todas as coisas e vamos ficando num canto esquecido, e depois a gente chega a um ponto que é a solidão que vai chegando, a depressão que vai chegando, a ansiedade já tomou conta, então, todas as coisas. Mas por quê? Estamos vivendo aprisionados por essas coisas. E o crente não pode viver desta forma. Nós temos que viver de maneira valorosa, de maneira varonil, de cabeças erguidas, viver altaneiramente, olhando para Cristo, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. O medo, ele envolve tormento. Tormento realmente que tira o sono, tira a fome, tira o sossego, nos impede de pensar, de raciocinar. Veja quantas coisas terríveis que o medo faz. Mas só que onde Cristo entra, as coisas mudam. A transformação acontece.
a bênção chega. Porque o Senhor, Ele neutraliza. Onde a luz de Cristo brilha, as trevas, elas saem. Elas batem em retirada. O inimigo, ele pega tudo que é as traias dele e ele bate em retirada, porque ele vê que ele não tem poder, ele não tem possibilidade alguma de combater as forças do bem que o Senhor Deus nos dá. Meus amados irmãos e irmãs, o texto que meditamos, onde João afirma: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta o medo. Esse amor que nós temos recebido da parte de Deus, não é um amor que o medo está presente. Este amor afasta, este amor neutraliza toda e qualquer possibilidade de nos fazer ficar aprisionados. Quem vive no amor não teme também o julgamento do amanhã. Não precisamos ficar com medo, atemorizados com o dia de amanhã. Há pessoas que têm um temor com a volta de Jesus. Quando a palavra nos afirma, no dia que Cristo voltar, o tribunal vai ser montado e ele vai estar assentado como rei, como juiz, ao trono, e todas nós estaremos diante do trono dele. Certa vez uma pessoa falou para mim assim, falou: olha, eu vivo hoje muito contente, mas a minha preocupação é quando chegar a hora que Jesus falar assim: vem aqui, agora é você. Ele falou: eu tenho um medo, uma preocupação. Mas uma outra pessoa disse o seguinte, que essa fila, nós gostamos muito nas filas, né, quando estamos em filas, trocar de lugar, né? A gente quer pular sempre para frente, não é verdade? Quer sempre ir para frente. Se alguém falar assim: olha, eu te vendo a minha posição na fila, para você ficar primeiro. A gente até às vezes fala: eu pago. Mas essa fila a gente vai pagar para querer ser o último. Muitos vão fazer isso, para ser o último da fila. Mas não adianta, a hora vai chegar. Mas para aqueles que têm a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, não será um momento para medo, temor algum, porque ele sabe que a recompensa que ele vai receber. Ele sabe que o seu justo juiz, o Senhor Jesus, há de coroá-lo e há de pô-lo para dentro do reino do Pai. Não há necessidade do temor. Uma vez, quando pastoreava lá na Quinta Igreja de Londrina, e uma irmã, a irmã Jovita, na hora do almoço eu estive visitando ela estava bem doente, e quando ela conversava com ela ali, então ela disse assim: eu não tenho preocupação alguma a hora que Jesus me buscar, porque eu sei o que eu vou receber dele. Eu sei que ele me espera, porque ele me ama. Naquela noite, quando estava no culto, iniciando o culto lá na igreja, um presbítero chegou e falou para mim: pastor, a irmã Jovita partiu para o Senhor. E ela foi bem serena, bem tranquila, partiu para o Deus. Meus amados, a pessoa que tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus, ela não tem mais medo do amanhã. E eu posso crer no amanhã, porque o Senhor está na direção de todas as coisas. A segunda lição, meus irmãos, uma verdade muito importante que temos aqui, que o amor de Deus nos conduz ao aperfeiçoamento. Veja que, quando nós falamos de aperfeiçoamento, a gente sempre pensa no seguinte: tudo em coisas boas, todas as coisas certinhas, sem nenhuma dor, sem nenhuma perda, sem nada dessas coisas acontecer na nossa vida. Mas pelo contrário, é nos momentos das perdas, é nos momentos de dores que nós passamos,
É nos momentos de angústia que vivemos nesse mundo, que Jesus mesmo disse que nós neste mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então é nesses momentos que vamos sendo aperfeiçoados para o que Deus quer de nós. Às vezes nós ficamos questionando, mas Deus, por que o Senhor está me permitindo essas coisas na minha vida? Por que eu estou sendo tão provado? Porque você é o melhor soldado que Ele tem no seu exército. Você é a pessoa que está sendo lapidada, está sendo preparada, meu irmão, minha irmã, para uma obra que pode ser apenas uma ação que você vai fazer, mas Ele está preparando a tua vida, Ele está te lapidando, porque tem uma empreitada nova chegando, e Ele precisa de você preparado para aquela tarefa que vai ter. E muitas vezes, as pessoas querem se esquivar e dizer, eu não quero essas coisas, eu não quero sofrer, nenhum de nós quer sofrer. Quem aqui quer sofrer? Ninguém vai dizer, eu quero. Não, nós queremos viver vida tranquila, mas muitas das vezes nós passamos sim por tribulações, passamos por angústia, passamos por problemas, mas a verdade é que o medo que não pode tomar conta das nossas vidas, porque ali nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Uma vez, lá em Londrina, teve aqui um casal, já bem de idade, da igreja, e eles tiveram a casa deles queimada. Queimou tudo. Tudo que eles tinham. Não era muito, mas queimou tudo. Fechou um curto-circuito lá e queimou. Casa de madeira e tudo foi. Avisaram, eu fui para lá, cheguei. Quando eu cheguei lá na casa, aqueles irmãos, e disseram, perdemos tudo que nós tínhamos, e perderam mesmo. Só salvou uma geladeira velha, o resto perdeu. E aí eu falei assim, orei com eles ali, e chamei um irmão da igreja lá, que ele era eletricista, falei assim, seu João, o que o senhor faz? Ele falou, deixa comigo que eu vou resolver. Seu João começou uma outra casa que não tinha energia, não tinha nada, e o seu João começou a trabalhar por volta de umas 11 horas da manhã, e foi trabalhando, e nós fomos buscando e falando com pessoas. No final daquele dia, eles tinham uma casa montada novamente para eles poderem morar. E a mulher dele, a Maria, ela disse o seguinte, pastor, no começo eu fiquei com medo, mas só que quando eu vi as coisas acontecendo, meu coração foi tranquilizando, porque eu vi que Deus estava presente e Deus estava trabalhando a nossa vida. Muitas vezes, meus irmãos, a gente só pensa que Deus trabalha a nossa vida quando tudo está indo bem, quando tudo está perfeito. Pode ser, mas também Deus tem as formas dele, a maneira dele, a pedagogia de Deus é diferente da minha e da sua, de poder trabalhar, de nos preparar para o que Ele quer, para a tarefa que Ele tem para nossas vidas. Creia que o Senhor tem algo para fazer através de você, nesta cidade, no teu bairro, na tua família, na tua vizinhança. O Senhor está trabalhando você, o Senhor está lapidando a tua vida, porque a luz de Cristo, ela vai brilhar de uma maneira tão forte, tão grande, que muitas vidas vão chegar a Cristo através de você, através desta igreja, em nome do Senhor Jesus. Por isso, com o amor de Deus, veja como que Ele nos aperfeiçoa. Primeiro, Ele nos inspira à santidade, a buscar santidade, a se santificar para Deus. Lembra-se que quando o profeta Samuel chegou em Ramá, e ele tinha ido ali para uma missão, que era para ungir um novo rei. E quando ele chega naquele lugar, ali os anciãos o encontraram logo na entrada da cidade e perguntaram para ele, é de paz a tua vinda? E ele diz, é de paz a minha vinda. Vim para santificar o Senhor. E ele diz, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Primeiro de tudo ele fala, vão se santificar, vão se purificar, vão pedir perdão dos seus pecados, para depois você oferecer um sacrifício perfeito a Deus.
Isto se chama santificação, que nós precisamos passar, que nós precisamos buscar para nossas vidas constantemente. Por isso o amor de Deus nos inspira a uma santificação e também, logo associado a ele, a amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Mas também o amor gera em nós algo que promove a comunhão, promove a unidade, promove o entrelaçamento, promove aquele momento gostoso, aquele momento salutar, aquele momento de vida que precisa ter no meio do povo de Deus. E o amor de Deus, ele também nos dá confiança. Quando estamos plenos do amor de Deus, que compreendemos a profundidade do amor de Deus, nós agora estamos cheios do amor dele, para poder amar outras pessoas também. E este amor vai fazer o quê? Trazer transformação na nossa vida. Transforma o nosso caráter, transforma a nossa vida, transforma totalmente, muda completamente até a nossa própria vestimenta. Deus, o amor de Deus faz isso. Deus, ele transforma completamente cada um de nós. A prova é aquilo que cada um de nós aqui já passamos e já vivemos hoje para a glória do Senhor. O amor de Deus, ele é um processo. E é uma coisa que muitas pessoas não gostam de processo. Processo quer dizer que a coisa não é momentânea, não é rápida, não é um estalar de dedos e as coisas já estão resolvidas. Processo é algo que vai sendo feito gradativamente, passo a passo, vai acontecendo nas nossas vidas e nós temos que estar prontos e preparados, esperando aquilo que está acontecendo, porque todos nós estamos em um processo na nossa vida que Deus, ele está trabalhando cada um de nós de uma maneira para poder usar-nos para a sua glória. E é tão gostoso quando você pensa sobre isso, que você está sendo trabalhado para o louvor da glória de Deus, que você está sendo lapidado para ser usado na obra de Deus, que você está sendo preparado, meu irmão, minha irmã, para ser um vaso de bênção na casa de Deus. Isso traz para nós a satisfação que devemos e queremos tanto ter. Mas a terceira lição, meus irmãos, é uma verdade muito profunda, que onde Deus está presente, o amor prevalece e existe descanso. Agora vocês gostaram, né? É bom ouvir isso, né? Que há descanso. Que bom, que gostoso. O salmista Davi, no Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E depois ele fala também: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. E finaliza: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Davi, ele tinha essa certeza no seu coração. Ele era uma pessoa que passou por muitos momentos de ansiedade? Sim. Passou por medos? Sim. Pense vocês, quando ele entra no vale, indo encontrar-se com o gigante Golias, ele era humano, mas ele estava convicto do amor que Deus tinha pela causa e que ele estava empreitado ali. Ele tinha certeza que o amor de Deus era grande demais. Ele tinha a presença de Deus. Ele era um homem que se santificava a Deus, que buscava a Deus. Por isso, ele entrou no vale para se encontrar com o gigante Golias. E Deus deu a ele vitória. Da mesma maneira, meus irmãos e irmãs, Deus, ele dará a vitória a cada um de nós também nos dias de hoje, para a glória do Senhor. Deus está presente em todo lugar. Em todo lugar Deus está presente, porque este é também um dos atributos de Deus, a onipresença. Deus, ele se faz presente conosco em todos os lugares, em todas as formas, em todas as situações. O Senhor sempre está ali conosco. Ele nunca nos abandona.
Ele sempre está ali, porque Ele sabe que sem a presença dEle, nós não somos nada, nós somos falíveis sem a presença dEle, por isso Ele nos acompanha, por isso Ele está conosco. A presença de Deus, então, gera o amor. E onde o amor existe, a essência de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a benignidade de Deus, ela se faz presente na vida dessa pessoa. O amor, ele fortalece. O amor, ele fortalece, e quando isso acontece, então nós podemos descansar no amor divino, no amor do Senhor nosso Deus, nós podemos descansar e sossegar o nosso coração. Mesmo que as situações sejam difíceis, mesmo que os problemas sejam grandes, mas o amor de Deus nos leva a descansar, e agora confiantes de que a graça dEle é suficiente para nos alcançar e nos dar a libertação. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele afirma que falar sobre confiança e segurança, ele diz assim, que a confiança e a segurança verdadeiras vêm unicamente de Deus, que é o nosso único refúgio seguro em meio às adversidades da vida. É o único lugar seguro em meio às adversidades da vida. E termina dizendo assim, e ao confiar em Deus, obtemos a força e coragem para enfrentar o amanhã, encontrando paz dentro do nosso coração. Entendo então que a paz que nós buscamos, o descanso que nós desejamos, pode ser obtido mesmo em meio a toda a adversidade ao nosso redor. E esta paz, esse descanso, quem nos dá é Deus. Descanse no Senhor. Deus não quer que seus filhos vivam atormentados. Deus não quer isso de nós. Mas Ele que está nos aperfeiçoando. Por isso Deus está trabalhando a nossa vida. O medo aponta para o castigo, mas o amor aponta para a cruz de Cristo. E quando olhamos para a cruz de Cristo, nós sabemos quem éramos antes dela, quando passamos por ela. Ali ficou gravados nossos pecados em Cristo Jesus. E Ele suportou, para que hoje nós possamos descansar no amor do Pai. Que Deus possa nos abençoar, e que esta igreja, que vocês, meus irmãos e irmãs, possam prosseguir firmados na rocha, que é o Senhor Jesus. E mantenham-se unidos sempre, e celebre a cada dia, como se fosse o último dia, confiando somente na presença de Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, e que o Senhor possa, Deus, com Teu amor grande e infinito, o Senhor possa inundar os nossos corações de tal forma que nós fiquemos completamente firmados em Ti, porque só o Senhor é quem pode nos dar a esperança. Tira, Senhor, todo e qualquer medo, toda e qualquer raiz de qualquer insegurança, e que a Tua paz seja presente em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.